Esté 2:20 diz-nos assim a palavra de Deus: Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje, direcionado às mulheres, como Esté se tornou rainha da Pérsia. No domingo passado, o nosso tema, nós pensamos acerca do que significa ser homem de verdade na Bíblia. E hoje eu quero pensar com vocês como foi que Esté se tornou rainha da Pérsia. O livro de Esté fala de uma festa que não faz parte do calendário bíblico, mas é muito importante para o povo judeu, que é a festa do Purim. Não faz parte daquele calendário oficial, das festas judaicas. Mas o povo de Deus aqui, Israel e Judá, eles foram levados cativos para a região da Pérsia. Eles estavam escravizados. E essa região era uma região muito rica e muito próspera. Os persas aqui estavam dominando o mundo. Essa região ia da Mesopotâmia, passava pelo Egito até a Etiópia. Então era uma área muito grande e eles eram muito prósperos, muito poderosos militarmente, e acabaram escravizando o povo de Deus. Teólogos ocidentais que desconhecem a língua hebraica afirmam que o livro de Esté não aparece o nome de Deus. Mas preste atenção, isso é para quem não conhece a língua hebraica. E se você acha que o livro de Esté não tem o nome de Deus, tem, e tem em muitos lugares. Já estou contrariando em BBA. Lá no BBA diz que a apostila diz que não tem, mas tem. É porque está guardado por trás das linhas que nós lemos. Vou provar para vocês depois. Para os sábios rabinos, então, não é verdade. Deus está presente em todos os momentos no livro de Esté. O nome de Deus aparece sim, só que nós não enxergamos, porque o nome não está explícito, o nome está implícito. Por exemplo, abra sua Bíblia em Esté capítulo 1, versículo 20. E você, enquanto você procura Esté 1, 20, Esté 4, 14, a Bíblia diz assim: porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Ou seja, quem lê esse texto aqui, esse texto foi Mordecai que falou. Alguém tem alguma dúvida que é Deus que estava falando pela boca de Mordecai? Observe que são palavras do Senhor. Agora, eu pedi para você abrir Esté 1:20, certo? Esté 1:20 diz assim: as esposas não negarão honra aos seus maridos. Agora, você vai selecionar umas letras que eu vou dizer para você. As, tire o S. Esposas, tire o E. Não negarão, tire o N. Honra, tire o H. Aos, tire o O. E maridos, tire o R. Essas palavras, essas letras, se você juntar, formam a palavra Senhor. O que significa? No hebraico, quando você pega esse texto e você transforma num acróstico, você sabe o que é um acróstico? É uma poesia cuja primeira letra ela é maiúscula e ela tem um significado. Então, quando se pega esse versículo e coloca-se no acróstico, você vai encontrar a palavra Senhor. Então, o nome de Deus sim está aqui. Ele não está explícito, mas ele está implícito. É palavra de Deus, é um livro inspirado. O fato é que o Senhor é quem está conduzindo a história humana e guiando o seu povo nesse período muito duro do povo de Israel. Esther, cujo nome original é Hadassah, Hadassah, que significa mirto ou murta, em português. A murta ela é um arbusto que nasce no deserto. As suas folhas exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Esses arbustos eram usados pelo povo judeu para cobrirem as tendas durante a festa dos tabernáculos, chamado de Sucote, quando eles estavam no deserto.
é um nome aplicado a mulheres influentes na história, como foi Esther. Quem é Esther para nós? Quando nós olhamos essa menina, ela era muito jovem e muito bonita quando ela foi escolhida para substituir Vasti. Enquanto o rei Assuero, mais conhecido no grego por Xerxes, né, oferecia um banquete daqueles assim, maravilhosos, um banquete que dura em torno de 6 meses, durou em torno de 6 meses e 7 dias, para 120 nobres, e dentre esses nobres haviam servos e haviam convidados especiais. Agora preste atenção, o rei está dando uma festa, o palácio está em festa, o rei está expondo ali toda a sua grandeza, está expondo toda a sua exuberância, as suas conquistas, o seu reino, que era o maior na terra naquele período. E aí, quando a gente dá uma olhada no livro com calma, a Vasti também está dando uma festa. Ou seja, ela pega as mulheres desses 120 convidados especiais, quando ela deveria estar incentivando as mulheres a estarem ao lado de seus maridos, ela faz uma festa concorrente. Ou seja, ela cria o seu próprio reinado, ela faz algo para competir com o seu marido. A Bíblia não descreve aonde foi o banquete de Vasti, onde ele aconteceu, mas segundo a cultura hebraica, nós sabemos que era numa parte muito próxima onde o rei estava dando, era praticamente ao lado, num aposento do fantástico, do palácio. Mas o rei, ele estava alegre demais, feliz demais, e ele acabou enchendo o seu coração de vinho, ele bebeu um pouquinho, e alegre, ele determinou que seus camareiros trouxessem a bela e formosa Vasti, a rainha, para que os seus convidados, os reis de outros povos que ali estavam participando daquela festa, pudessem contemplar a beleza de Vasti. E aí, ela deveria comparecer à festa, exibindo as suas vestes reais, portando a coroa real e mostrando quem verdadeiramente era ela. Uma mulher bonita, uma posição invejável, todos gostariam de estar no lugar dela. E Vasti, aparentemente, ela não era uma mulher submissa, e por não ser uma mulher submissa, ela provavelmente não conhecia Provérbios 14, né? Que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa, mas a tola, o que ela faz? Ela derruba com a própria mão, ela destrói. E aí Vasti vai e diz assim, segundo a cultura judaica: diga ao rei que eu estou ocupada e eu não posso atender a ele. A recusa de Vasti, ela divide opiniões entre os rabinos. Alguns pensam que o rei estava querendo simplesmente aparecer e ela tenta evitar isso, mas independente disso, os rabinos mais conservadores e mais sérios, eles dizem que ela tinha a obrigação de comparecer perante a festa. E aí nós vamos ver depois isso biblicamente, por que ela deveria aparecer à festa. Então, o pedido do rei era algo normal. Ele está dando uma festa no palácio, ele quer apresentar a sua esposa, ele está mostrando a grandeza do seu reino, ele está mostrando o poderio do Império Persa. Ele gostaria que os seus amigos saíssem de lá, os convidados saíssem de lá com uma boa impressão. Esse rei realmente é poderoso, ele tem uma rainha submissa, tem uma mulher verdadeiramente muito bonita e que atende às necessidades do palácio. Mas a rainha simplesmente disse que estava ocupada com a sua própria festa e que não poderia deixar as suas convidadas. Assuero ficou bravo, o rei ficou bravo por ter sido humilhado. Na realidade, ele foi humilhado, e a raiva deu lugar à ira, e o rei foi consultar os seus conselheiros. Na sexta-feira eu fui dar um passeio com o Marco Antônio, e depois quando eu cheguei na casa dele, nós estávamos assistindo televisão, e eu comecei a assistir um filme lá, Os Últimos Cavaleiros. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme, mas se você não assistiu, assista, é um filme muito interessante. Homens que acabam se sacrificando por outros, né? A lição principal. E aí
Você vê muito isso, a questão da exuberância, da beleza, da grandeza dos palácios, a posição de um rei, de um imperador, quando ele deve ser atendido, quando ele não deve ser humilhado, quando ele não deve ser respondido, né? Se você conhece bem a história judaica, você vai ver que a própria mãe de Salomão, né, ela tem a ousadia de chegar à presença de Davi. A esposa não poderia ir à presença do rei sem ser convidada, então ela tinha que ser extremamente submissa. Então Assuero ficou bravo, consultou os seus conselheiros, e nesse filme que eu estava assistindo com o Marco Antônio, tem sempre um conselheiro mais próximo, que é aquele que fala aos ouvidos do rei. Os sábios, né, que eles praticamente participavam da vida social e da vida política do Império Persa. E aí, quando chegam esses conselheiros, o fim é trágico. O conselheiro mais influente, chamado Memucan, você não vai encontrar essa palavra assim facilmente, mas Memucan, ele contaminou o rei, dizendo que a rainha não pecara somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os convidados do rei. Eu duvido que você já tivesse pensado nisso dentro do livro de Esther, porque geralmente quando se fala no livro de Esther, só se fala, né, nela, tal, chegou lá a rainha e tal, mas ninguém pensa nesses detalhes para poder chegar na Esther. Então o Memucan fez a cabeça do rei, e ele disse mais ao rei Assuero: se o Senhor não tomar uma medida enérgica, todas as mulheres da Pérsia seguirão o exemplo de Vasti e desprezarão os seus maridos. Irmãos, uma lição para nós: às vezes as nossas atitudes, né, e aqui eu estou falando diretamente para as esposas, as atitudes das esposas, por não refletirem, elas não imaginam o que pode acontecer em casa. Às vezes coisas muito simples que podem destruir toda uma estrutura de liderança, de organização. Então o rei, ele é aconselhado a baixar um decreto, e ele tinha que baixar um edito real, proibindo a partir daquele dia a presença de Vasti na corte, destituindo-a de seus bens e toda a influência que ela tinha no reino da Pérsia. Os conselheiros disseram ao rei que notificasse o reino desta decisão, redigindo nas respectivas línguas e escritas que as mulheres deveriam honrar os seus maridos, obedecer aos seus maridos. O rei procuraria então uma nova esposa que lhe fosse obediente, sábia e submissa. Segundo a cultura hebraica, Assuero foi mais longe. Ele não só mandou banir Vasti do reino, como ele mandou decapitá-la. Isso você não vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar na história judaica, na tradição judaica, no escrito dos sábios rabinos. Vasti perdeu não só o trono, Vasti perdeu a vida. Agora, como uma jovem sem nenhuma expressão, órfã, agora eu estou falando de Esther, Vasti sai de cena, chegou à presença do rei sem nenhuma intervenção divina. Preste atenção para estas lições. Deus esconde essa jovem, porque a palavra Esther significa escondida, é interessante isso. Hadassah significa murta, mas a palavra Esther significa escondida. Então Deus esconde esta jovem para que sirva de teste, para que eu e você venhamos a conhecer se temos o desejo de servir a Deus ou não. Deus às vezes esconde certas coisas de nós, para que nós venhamos a descobrir se nós temos o desejo de servir a Ele ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, tem uma expressão muito fantástica, uma lição muito interessante para nós. Quando o povo de Israel é retirado do Egito e levado para o deserto, o texto de Deuteronômio 8,2 diz assim: recordar-te-ás por todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou neste deserto por 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Irmãos, para que Deus levou o povo para o deserto? Deus não poderia ter levado direto para a terra prometida? Poderia, mas esse povo está saindo do Egito como? Cheios de preconceitos, cheios de conceitos errados, cheios de paganismo, e Deus tem que levar esse povo para o deserto para curar
Em determinadas situações, algumas esposas ainda não entenderam que para elas parece que o casamento é uma espécie de deserto que elas precisam aprender. Tem algumas coisas escondidas que Deus esconde delas e que pode revelar ao longo da trajetória, ao longo do caminho, e se elas não descobrirem, pode ser extremamente prejudicial para a vida. Então, Deus não precisava daquele período todo para saber o que estava no coração daquele povo, 40 anos, mas aquele povo precisava estar 40 anos no deserto, sendo curado de toda a idolatria, de todo o paganismo, de toda a cultura egípcia, para poder entrar na terra prometida. Deus sempre faz isso. Quando você abre a sua Bíblia, aquela página branca que está no meio da Bíblia, separando o Antigo e o Novo Testamento, aquela página branca significa 400 anos de silêncio, quando Deus não levantou nenhum profeta, não houve palavra nenhuma. Deus estava preparando a humanidade para a chegada do Messias. O povo estava sendo curado de toda idolatria. Então, a glória de Deus, Ele tem esse modelo. Às vezes Deus, para a sua glória, Ele esconde algumas coisas de nós, enquanto que os reis, eles fazem diferente. Os reis, eles gostam de mostrar a sua glória, os reis gostam de mostrar o seu reinado, os reis gostam de aparecer. E aqui nós vamos olhar para o lado do nosso arqui-inimigo. Satanás é que gosta de pompa, Satanás é que gosta dessas coisas todas bem bonitinhas, paramentadas, ornamentadas. Satanás gosta disso. Observe que ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz assim: te atira, se você se atirar daqui, está escrito, conhece a Bíblia, Salmo 91, está escrito: aos teus anjos dar a ordem para que te segure. Depois ele mostra os reinos do mundo e diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então os reis gostam dessas coisas pomposas. O rei deu então uma grande festa, Deus esconde as coisas. Como é que nós podemos entender que Jesus cura um cego e diz para ele: vai e não diz nada para ninguém? Como é que Jesus cura um paralítico e diz: olha, não fica contigo aí, não fala nada para ninguém? Como é que Jesus cura alguém surdo, mudo, e Jesus diz para ele: não fala nada para ninguém, não diz quem foi que te curou? Praticamente impossível. Então a glória de Deus é esconder certas coisas. A maioria dos homens gostam de revelar essas coisas. Isso é um segredo para a vida cristã. Nós devemos buscar então esse conhecimento. Deus quer que nós tenhamos a curiosidade de desvendar os segredos que estão na sua palavra. Irmãos, quanto mais eu estudo esse livro, mais desejo eu tenho. Quanto mais eu descubro essas coisas, mais sede eu tenho. E às vezes eu digo para vocês que eu sou chato, que eu não consigo ouvir qualquer um. Às vezes eu fico ouvindo certas pessoas e fico pensando: poderia ser melhor, poderia melhorar aqui, poderia mudar aqui. Olha, isso aí está fora, do contexto. Por exemplo, vocês vão ver em breve, não sei se vai ser no próximo domingo, talvez no próximo domingo, se Deus me permitir, eu vou falar para os filhos e vou arrematar, talvez no último domingo, falando sobre família. Eu vou trazer essa expressão para vocês, do nome de Deus na designação de homem e mulher, e vocês vão ver que o hebraico ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. Deus não planejou uma auxiliadora, aquela auxiliadorazinha que vai simplesmente te ajudar em alguns detalhes. A mulher é muito mais do que isso. Por isso que o apóstolo Paulo nos manda tratar como um vaso mais frágil, no sentido do que? Do físico. Mas ela tem características e capacidades que podem nos ajudar muito. Se não fosse assim, a palavra não é uma auxiliadora qualquer, ela é uma ajudadora idônea. Então, como uma jovem sem nenhuma expressão chega ao reino? Vasti na posição de rainha, ela tinha direitos e deveres. Preste atenção. Vasti na posição de rainha, ela tinha direitos, mas ela também tinha deveres. Você na posição de esposa, você tem direitos e você tem deveres, e que eles devem ser cumpridos. Porque você não está servindo ao marido, você está servindo ao Senhor. Colossenses 3,13: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazeis como para o Senhor. Colossenses 3, Paulo vai falar isso para nós. Então, se você está servindo, sirva como se fosse para o Senhor. Você tem algum ministério nas mãos? Faça-o como se fosse para o Senhor. Então essa mulher falha, ela desprezou tudo aquilo que ela representava. Ela era a glória do reino, ela não entendeu isso. O que o rei está dizendo: vá lá e traga a glória do meu reino,
aquilo que embeleza o meu reino, aquilo que dá sentido ao meu reino. Então essa mulher, ela era a glória do seu marido, como diz a Bíblia. Ela é a glória do reino. E o rei manda buscar, e ela simplesmente diz: não, eu estou ocupada demais com os meus afazeres, você cuida dos seus e eu cuido dos meus. Irmão, não existe ministérios paralelos. Cada um tem a sua posição, mas existem direitos, existem deveres, existem obrigações. Ela era a coroa do seu marido, a glória do homem, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Você já pensou nisso como esposa? O que é ser esposa? Você não foi colocada no mundo dos casados para ter a sua vida, para ter o seu mundo particular. E aí, quem sabe no futuro você vai entender isso. O apóstolo Paulo tem um momento que ele explica isso. Por que a mulher ela é colocada numa submissão? Por que ela está debaixo da liderança do marido? O apóstolo Paulo explica. Porque foi ela quem primeiro comeu do fruto, e ela deu ao seu marido. E aí Paulo ainda diz mais: olha, não foi o homem que foi enganado, mas a mulher enganada também enganou o marido. Então é uma espécie de punição, e quem fez isso foi Deus, não somos nós os maridos. Eu sei que é difícil a gente ouvir uma palavra dessa, mas eu, como pastor, eu tenho a obrigação de pregar o evangelho do reino tal qual ele é. Não cabe a mim enfeitar aqui, nem tentar tirar nem para um lado nem para o outro. Domingo passado, se vocês fizeram uma pergunta quem é homem aqui de verdade, todos nós temos falhas, mas dá para corrigir. Então, o que é ser esposa? Você não foi colocada no mundo dos casados para ter sua vida, para ter o seu mundo particular, para fazer a sua própria festa particular, para ser independente do seu marido, da sua família, para fazer as coisas que você acha que deve fazer. Você é a glória do seu marido. Se você não quiser esse ministério de esposa, não case. E aqui eu estou falando para quem ainda não casou, ou para quem está solteiro. Se você não quer ser submisso, não quer ser a glória do seu marido, não quer ser a glória da sua casa, não case. Como eu costumo dizer para as pessoas, se você quer ter uma vida lá fora, sem nenhuma obrigação com Deus, você quer ter uma vida de orgias, você quer ter uma vida de libertinagem, não entre para a igreja. E aí tem uma frase que eu aprendi com um professor amigo meu, que diz: não entre para a igreja se você pode viver fora dela. Então a mesma coisa eu digo: não entre para o casamento se você pode viver fora dele. O apóstolo Paulo diz aos casados: seria bom que vocês permanecessem solteiros, mas já que você não quer, não consegue, então casa. Agora, o que eu quero é que vocês fiquem livres de preocupação. Paulo quer tirar essas aflições. No texto original, essa preocupação tem a ver com aflição. Não é tão simples assim. O homem, ele é a coroa da criação. Salmo 8 diz isso para nós. Coroa significa reinado e significa respeito. Isso significa que nenhum de nós pode passar nesta vida sem deixar uma história, sem deixar um legado, sem deixar algumas lições. Quando Deus criou o homem, preste atenção, lá no Éden, ele coroou esse homem. Esse homem foi coroado de glória. E isso é antes da criação da mulher. Mas quando Deus a cria, Deus dá a ela como complemento da criação para a vida humana, e ela se torna a coroa do homem. Então note, o homem recebe a coroa de Deus, ele é coroado, e a mulher recebe a coroa do homem. Então nós temos deveres para com Deus, família, igreja e sociedade. Isso significa ser a coroa da criação. A vida tem que ser significativa. E aí cada um tem que pensar como é que vai levar a sua da melhor maneira possível. Construa a sua história, mas construa a sua história dentro daquilo que Deus determinou, dentro dos parâmetros bíblicos. Você foi coroado para que a sua vida tivesse cor, tivesse sentido, tivesse sabor. As pessoas ligadas a você viriam o seu testemunho e glorificariam a Deus que está nos céus. Esse é o objetivo do Senhor. Quando nós não atentamos para isso, quando somos relapsos com o papel que recebemos do Senhor, nós nos enchemos de compromissos, nós nos enchemos de não me toques, de coisinhas, né? Picuinhas,
e negligenciamos o nosso papel, o que pode acontecer? Ele vai tirar a nossa coroa e vai dar para outro. Tudo o que Vasti era dependia de como ela agia perante o rei. Às vezes nós temos o hábito de pensar que tudo que nós temos e que tudo que nós somos depende de nós, depende da nossa inteligência, depende da nossa capacidade, depende daquilo que fazemos. A grande lição aqui é não. Essa mulher, tudo que ela tinha, ela dependia do seu marido, ele era o rei. Tudo que ela tinha dependia de Deus, que era quem verdadeiramente controlava o reino persa. E por achar que ela poderia ter uma vida do jeito que ela imaginava, sem Deus, sem a submissão ao seu marido, ela pensava que ia ser bem sucedida, e ela acabou perdendo tudo. Ele vai e tira a coroa dela e dá a coroa para outra. E por falta de sabedoria e inteligência, por falta de obediência, ela não perdeu só a coroa, ela perdeu a cabeça da qual a coroa era colocada. E Deus assim nos dê a sabedoria para nós sabermos usar a nossa coroa. Então, quando chega a esse ponto do palácio, em que o palácio está sem uma rainha, o rei precisa continuar o seu reinado de glória, e ele chama o seu eunuco, o homem responsável pelo seu harém. Mas parece que o rei não está satisfeito com o harém que ele tinha, e aí eles fizeram uma espécie de concurso para que fosse escolhida a nova rainha. Esté obedeceu ao seu primo Mordecai. Algumas Bíblias trazem a palavra Mardoqueu, mas no original é Mordecai. Então Mordecai no hebraico significa praticamente, dependendo do sotaque, para o nosso entendimento melhor, Mordecai. Mordecai diz para ela: não diga a sua nacionalidade, não diga de onde você veio. Irmãos, a princípio isso parece falta de fé, mas não é. Aqui é uma lição para nós. Aprenda a guardar segredos, aprenda a guardar coisas que chegam até você. Você não precisa sair revelando tudo que você tem, tudo que você é, de uma hora para outra a todas as pessoas. Por exemplo, eu jamais poderia imaginar dessas crianças que foram perdidas. Eu creio que aqui nenhum de nós sabia. Foi nos contados hoje? Ou tem algum fofoqueiro mais informado do que eu aqui na igreja? Não é? Eu não sabia. Se o pastor não revela isso hoje, não saberíamos. Então isso é uma lição para nós. Aprenda a guardar coisas. Existe um momento certo para você falar, para você expor. Esté foi escolhida para uma difícil missão dentro do perigoso Império Persa. Por que é perigoso? Havia muitos conselheiros, homens influentes que manipulavam as decisões políticas e sociais do Império Persa na pessoa do rei Assuero. Eles aconselhavam e influenciavam visivelmente ao rei. Vejam como a Vasti acabou morrendo. Se Esté tivesse revelado a sua origem, o que poderia acontecer com ela? Em primeiro lugar, sofrer preconceito por ser uma escrava. Como os conselheiros iam chegar diante do rei e dizer: como é que o senhor vai, o senhor manda matar uma rainha belíssima, lindérrima, e agora o senhor vai pegar uma escrava? Então ela sofreria preconceito, ela seria facilmente desprezada por pertencer a um povo pequenininho, povo de Israel, um povo sem expressão e mais um povo escravizado. Irmãos, na cultura antiga, no Antigo Testamento, por que os povos são politeístas? Eles acreditavam que quanto mais deuses eles tivessem, mais poder a nação teria. Então eles olhavam para Israel e diziam assim: Israel é uma nação pequena, não tem expressão nenhuma porque só tem um Deus. Nós temos vários. Se temos vários deuses, nós temos um maior poder, maior influência. Então, além disso, essa moça não tem pai, não tem mãe, ela é órfã. E adorava um Deus estranho aos persas. Então ela tinha tudo para ser rejeitada. Esté então, durante o tempo em que ela ficou para ser escolhida rainha, ela não falou de Deus, ela não abriu a boca dizendo quem era o seu Deus.
Mas ela não precisou falar de Deus. Sabe por quê? Porque o seu testemunho falou mais alto. Foi o testemunho dela que a levou ao palácio. E ainda que pareça estranho, Jesus mostra que não é necessário nós revelarmos as coisas de uma só vez. Quando Jesus está trabalhando com os seus discípulos, ele diz assim: aquilo que eu estou ensinando para vocês agora, vocês vão compreender depois. Num outro momento ele diz assim: calma, vocês ainda não podem entender isso, depois eu vou explicar isso para vocês. Havia coisas que que Jesus não falava em público, havia coisas que Jesus falava em particular para os seus discípulos. Isso é normal. O Evangelho de Cristo ele foi revelado aos poucos, dentro daquilo que conhecemos como revelação progressiva. Então, Esther passou por um processo. Isso é para nós entendermos que a vida ela é feita de fases. Além de ocultar a sua origem, Esther, ela teve que mudar o seu nome. Por que o nome dela é Esther? Porque se ela chega lá e diz que o nome dela era Hadassah, ela seria descoberta como hebreia. Então, muda o nome, esconde tudo. E aí tem um outro detalhe. O concurso, quando as moças eram levadas à presença do rei, todas elas tinham o direito de pedir qualquer coisa. Como o Assuero era muito rico, o Império Persa muito poderoso, irmãos, teve moças que saíram de lá riquíssimas. Então era a chance de arrumar a vida para o restante dela. Mas aí o Mordecai chama ela e diz assim: você não vai pedir nada. Imagine você tendo a oportunidade de estar diante do rei, e o rei diz assim: peça o que você quiser e eu vou lhe dar. E aí aquele que criou você, e note que o texto que nós lemos, Esther 2:20, diz que ela atendia a ele desde o primeiro dia como ele pegou para criá-lo. Ela obedecia, e ela não pediu nada. E por não pedir nada, uma garota que tinha acima de 15 anos, alguns acreditam que ela tinha entre 15 e 18 anos, muito jovem, ela obedece o seu primo. Ele era primo dela, seu primo Mordecai, ou Mordecai. Qual a grande lição para nós aqui? Irmãos, 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? Você quer agradar a Deus? Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser alguém considerado diante de Deus? Obedeça a palavra de Deus. O prazer do Senhor está em obedecermos a sua palavra. Quem não obedece a palavra de Deus, a Bíblia aqui em 1 Samuel 15 diz que é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é a obstinação? É quando você ouve a palavra e você não muda, você continua da mesma forma, duro, obstinado, com a cerviz dura. O que é cerviz dura? Gente que não se humilha, gente que não se dobra. É como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos. É o que primeiro diz, é o que diz 1 Samuel 15, 22 e 23. Obedecer é um ato de humildade. Esther chegou lá. Vamos lembrar algumas lições aqui eu chamo de colocar acabamento para terminar essa reflexão aqui. Primeiro, irmãos, Deus tem um plano para o seu povo. E se você está dentro desse plano, se você faz parte do povo de Deus, preste atenção. O plano de Deus na sua vida, ele pode ser belíssimo como o de Esther, mas ele pode ser duro como o de Jó. Então, essas igrejas que prometem, né, só o céu, riqueza e grandeza, eles escondem essas coisas. A vida cristã, ela pode ser verdadeiramente assim bela como Esther, uma garota órfã que está num povo escravizado, que chega a rainha, mas pode ser como Jó, que acaba perdendo tudo que tem para poder seguir na vida. Creia que Deus é soberano. Ele vai colocar você no lugar certo na hora certa. É isso que acontece. Alguém viu Esther, Deus colocou ela na hora certa, no momento em que os conselheiros e o eunuco estavam passando. Deus é quem dirige de fato as nossas vidas. Terceira lição: seja obediente às autoridades constituídas sobre você.
Eu sei que é difícil, mas seja, uma lição aqui. Seja obediente. Por falta de obediência, Vasti perdeu o rei e perdeu a cabeça. Você precisa entender que o marido que Deus colocou sobre você, com todos os defeitos que ele tem, ele pode ser um banano de pijama, pode ser alguém sem nenhuma expressão, mas ele é a autoridade de Deus constituída sobre você. E você precisa entender o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Se você é esposa, se você é mulher, você é jovem, um dia pretende casar, guarde esse versículo, 1 Coríntios 11, versículo 7. Você como mulher é a glória do seu marido. Você não tem uma glória pessoal. A sua glória está ligada a ele. E os anos estão se passando e a família está sendo degenerada a cada dia. Observe que hoje não é mais obrigado você casar e você trocar o nome para receber o nome de seu marido. Você não precisa mais fazer isso. Mas antigamente, quando nós vivíamos num mundo mais sério, toda mulher era obrigada a receber o nome do marido. E vocês sabem por quê? Porque ela é a glória do marido. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher. Deus, cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Diante de tudo isso, fica aqui para você uma dica: tenha paciência para agir. Tome cuidado, ao agir, procure fazer com sabedoria. Veja se você não está criando um mundo paralelo. Saiba usar a sua coroa. Homens, vou falar para vocês agora. Assim também como os maridos devem amar sua mulher como seu próprio corpo, quem ama sua esposa cuida dela como se cuidasse de si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Quando existem agressões, quando existe falta de compromisso, isso é não amar sacrificialmente. Mulheres, sejam obedientes, sejam submissas. Isso não é humilhação, não é uma posição de subalterno, isso é obediência a Deus. Uma dica: haja sempre em favor de Deus, ou seja, tudo que você for fazer, haja sempre em favor de Deus, haja sempre pensando no povo de Deus e no reino de Deus. Esther não se preocupou consigo mesma. Ela teve a oportunidade de ficar rica, ela teve a oportunidade de receber tudo, e se ela não fosse rainha, ela sairia de lá com as mãos abanando, mas ela foi obediente. Então, haja em favor de Deus, haja em favor do povo de Deus. E aqui, quero terminar. Você lembra da pergunta? Como foi que Vasti perdeu o reino? Por falta de obediência e submissão ao seu marido. Por que Esther herdou o reino? Por obediência ao seu tutor, por obediência a Deus e por dedicação ao povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde essas lições no coração de cada uma de vocês, que vocês, a partir daqui, pensem nisso e pratiquem essas ações para a glória de Deus.